Leitura 274, Obadias 1, Jonas, 1 a 4, Projeto 365 1º de outubro de 2023. Obadias 1. Este capítulo 1, em sua totalidade, fala a respeito de Edom, uma nação quase aliada e vizinha de Israel. Contudo, era um inimigo da semente de Jacó, herdando a inimizade do seu pai Esaú contra Jacó. Agora temos aqui, depois do prefácio, ameaças contra Edom. 1. Que a soberba deles deveria ser humilhada. Que a riqueza deles deveria ser saqueada. Que a sabedoria deles deveria ser desvairada. Que o comportamento rancoroso deles em relação ao Israel de Deus deveria ser vingado. 2. Promessas misericordiosas a Israel, que eles serão restaurados e reformados, e serão vitoriosos sobre os edomitas, e se tornarão senhores da terra deles e das terras dos seus outros vizinhos, e que o reino do Messias será estabelecido pela introdução da grande salvação. Jonas 1. O livro de Jonas é um relato sobre um profeta judeu que foi enviado por Deus para pregar em Nínive, a grande cidade na Assíria. A mensagem que ele deveria pregar era de condenação, pois a maldade e a violência dos ninivitas haviam chegado ao conhecimento de Deus. Mas, em vez de obedecer, em Jonas 1 vemos que o profeta fugiu na direção oposta por mar, embarcando em um navio com destino a Tarsis. Uma grande tempestade surgiu e os marinheiros ficaram apavorados. Depois de jogar a carga ao mar, eles descobriram que Jonas era o culpado pelo infortúnio e o lançaram ao mar, onde foi engolido por um grande peixe. O livro de Jonas é notável por vários motivos. Primeiro, é um dos poucos livros proféticos do Antigo Testamento que não contém profecias. Em vez disso, é um relato histórico e didático. Em segundo lugar, destaca-se pela grande ênfase na soberania de Deus, que controla todas as coisas, até mesmo os peixes e as tempestades. Além disso, o livro mostra a natureza humana e a falibilidade dos profetas, mesmo aqueles escolhidos por Deus. Por fim, a história de Jonas é lembrada por muitos como um exemplo de arrependimento e perdão, já que mesmo após sua desobediência, ele se arrependeu e foi restaurado. Jonas 2. Relata a oração do profeta enquanto ele estava no estômago do grande peixe. No entanto, essa oração não era um pedido de libertação, mas um salmo de agradecimento a Deus por tê-lo salvado da morte por afogamento, usando o peixe. Jonas louvou a Deus por sua misericórdia insondável e por ter o livrado da sepultura aquosa. O capítulo começa com uma breve introdução do contexto em que Jonas fez sua oração e, em seguida, segue para a própria oração, que é composta de 3 partes. A primeira é um resumo da experiência de Jonas, a segunda é uma descrição de seu sofrimento e da salvação graciosa de Deus, e a terceira é uma expressão de sua gratidão a Deus e seu compromisso de obedecer ao Senhor. Além disso, o capítulo 2 de Jonas corresponde em vários aspectos ao capítulo 1, pois ambos falam sobre a experiência do profeta e a intervenção de Deus em sua vida. Esse capítulo mostra como Deus respondeu ao clamor de Jonas por ajuda e como ele usa meios inesperados para realizar seus propósitos. O livro de Jonas é uma história inspiradora de arrependimento, perdão e redenção, mostrando como Deus é misericordioso e amoroso com aqueles que buscam sua vontade. Jonas 3. É um capítulo importante do livro de Jonas, no qual Deus novamente comissiona o profeta a pregar a mensagem que ele irá fornecer. A cidade de Nínive é descrita como uma grande cidade, cercada por uma parede interna e uma parede externa, e os habitantes de Nínive respondem positivamente à pregação de Jonas. O rei de Nínive e seu povo se arrependem e mostram sua contrição por meio do jejum e do uso de saco. Deus, por sua vez,
relutantemente se arrepende de sua ameaça de destruição da cidade. Esse capítulo ilustra a disposição de Deus em perdoar os pecadores que se arrependem e destaca a importância do arrependimento genuíno e da obediência aos mandamentos de Deus. Embora haja dúvidas sobre a autenticidade histórica dos eventos descritos neste capítulo, sua mensagem é clara e faz parte de qualquer época. A história de Jonas nos lembra que Deus é misericordioso e está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e obediência, independentemente de sua origem ou história. Jonas 4 apresenta a resposta de Jonas à salvação da cidade de Nínive, que ele havia previsto seria destruída por Deus. Jonas ficou extremamente irritado com a misericórdia de Deus para com a cidade e chegou a desejar a própria morte. Ele confessou que fugiu para Tarsis anteriormente porque não queria que os ninivitas fossem salvos da destruição. A atitude de Jonas refletiu a falta de preocupação de Israel com as formas e misericórdias de Deus. O capítulo mostra como Jonas teve uma atitude egoísta e patriota em relação ao julgamento de Deus e como essa atitude simbolizou a nação de Israel. Deus então preparou uma ilustração para Jonas, para fazê-lo entender o que realmente importava para ele. Deus forneceu uma planta que cresceu rapidamente e forneceu sombra para Jonas, que ficou muito feliz. No entanto, Deus então enviou um verme para destruir a planta, deixando Jonas com calor e sem abrigo. Deus explicou que Jonas se preocupava mais com a planta do que com a cidade de Nínive, que abrigava mais de 120.000 pessoas. O capítulo termina com Deus desafiando Jonas a refletir sobre a profundidade da sua compaixão e amor pelos seres humanos. O capítulo 4 de Jonas destaca a natureza amorosa e compassiva de Deus, que deseja a salvação de todas as pessoas. Ele também mostra a atitude egoísta de Jonas e como isso reflete a atitude de Israel em relação à vontade de Deus. A mensagem é uma chamada para Israel e para todas as pessoas a se arrependerem e aceitarem o amor de Deus, que não tem limites e é estendido a todas as nações.